Olá, meus alunos, vamos falar aí sobre as mentes evolucionistas, tá? São as mentes que introduziram a ideia de que os seres vivos mudam ao longo dos tempos, tá? Porque antes dessas mentes, né, o mais aceito era a teoria do fixismo. Ela dizia que os indivíduos não mudavam ao longo dos anos, eram imutáveis. E esses evolucionistas introduziram essa ideia de que não, que os seres vivos sofriam mudanças sim ao longo do tempo. Então vamos comparar aí essas duas teorias. O fixismo, ele dizia que as espécies não mudavam, eram imutáveis. O evolucionismo, que dizia que as ideias mudavam sim, que as espécies mudavam sim, ou seja, evoluíam. O fixismo dizia que as espécies tinham origem diferente e independente. Para o fixismo, quem teria criado as espécies, né, os seres vivos, teria sido Deus, né? Deus foi lá, criou o homem, criou porco, boi, as plantas, as aves, né? Criou todos os seres vivos de forma diferente e independente. Já o evolucionismo diz que não. Diz que todos os seres vivos do nosso planeta têm uma origem comum, né? Teriam sido criados juntos. Então, a teoria mais aceita hoje em dia é que antes no nosso planeta tinha o primeiro ser vivo foi uma bactéria e essa única bactéria ela foi sofrendo mudanças, né, foi evoluindo e deu origem a todos os seres vivos que tem no nosso planeta hoje. A teoria do fixismo foi muito aceita até meados do século XIX, até 1850 mais ou menos. A teoria do evolucionismo ela é muito aceita até hoje, é a mais aceita inclusive. Tá? Os principais evolucionistas são o Lamarck, ele que introduziu essa ideia de evolução, de mudança das espécies. O Lamarck ele nasceu em 1744 e ele é considerado o pai da biologia. Ele passou duas leis, né? A lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. É legal que o Lamarck ele dizia que o meio ambiente modificava os indivíduos. Então, se hoje em dia a gente tem as girafas que têm o pescoço longo, quer dizer o quê? Que para o Lamarck, as girafas tinham um pescoço curto, começaram a esforçar, né, a alongar mais e mais o pescoço. Então, com esse exercício que elas faziam para esticar o pescoço, para comer a planta lá, as folhas das árvores mais altas, elas passaram a ficar com o pescoço longo. E quando elas tiveram filhos, né, descendentes, passaram essas características de pescoço longo para os filhos. A gente sabe que isso não é 100% verdade, né? Depois do Lamarck veio o Darwin, tá? O Darwin, ele nasceu em 1809, é um evolucionista, acho que é o mais famoso de todos. Teve uma pesquisa há pouco tempo para ver qual foi o homem que teve a maior ideia de todos os tempos e o Darwin ganhou. Tá? Ele era um biólogo, naturalista, geólogo e era muito inteligente. Ele é tido como o cara que teve a maior ideia de todos os tempos. Para o Darwin, o meio ambiente selecionava os indivíduos, diferente do Lamarck que dizia que o meio ambiente modificava os indivíduos. Para o Darwin, se hoje em dia a gente tem aquelas girafas que estão. Se hoje em dia a girafa tem o pescoço mais longo, é porque antigamente, há milhares de anos atrás, tinha a girafa de pescoço longo e a girafa de pescoço curto. As girafas de pescoço longo conseguiam comer mais folhas, aquelas folhas das árvores tinham folhas mais altas, né? A girafa conseguia comer mais essas folhas, girafa de pescoço longo, e a girafa de pescoço longo, como se alimentava melhor, elas deixavam mais descendentes. Então, assim, essas girafas foram de pescoço longo, foram selecionadas pelo meio ambiente, tá? É interessante que o Lamarck e o Darwin, eles não sabiam por que os indivíduos da mesma espécie apresentavam diferenças, né, como o tamanho aí do pescoço da girafa, ou a cor de pelo, por exemplo, aí de coelhos. Eles não sabiam o porquê dessas diferenças entre indivíduos da mesma espécie. Quem foi descobrir isso foi um pesquisador chamado Mendel.
ele fez um cruzamento com... Ele fazia muitos cruzamentos com ervilhas e ele descobriu que tinham fatores, que hoje em dia a gente chama de genes, que eram responsáveis por essas diferenças, né, de um indivíduo para o outro da mesma espécie, tá? E só que o Mendel, ele não sabia onde que estava esses genes, né? Ele só sabia que os genes eram responsáveis pelas diferenças dos indivíduos, né? Ele só não sabia onde que estava esse gene, esses fatores que eram responsáveis por essas diferenças. Quem foi descobrir isso foi o Morgan. O Morgan ele fez cruzamentos com drosófilas, que são os insetos, tá? E ele descobriu que esses fatores, né, que davam essas características diferentes, essas características dos indivíduos, né, eram os genes. E eles estavam onde? Lá nos cromossomos, tá? Lá nos cromossomos é onde está o DNA todo enroladinho, tá bom? Então é isso, galera. Esses aí são os principais evolucionistas, tá? Um abraço aí para vocês. Tudo de bom aí.